Olá. Quer dizer, olá. Perdi o time. Olá. Quer dizer, olá. Seja bem-vindo à sua quarta aula de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora chegou a hora que você tanto esperava, agora chegou a hora que você estava querendo nesse curso de HTML5. Nós vamos começar a escrever o nosso primeiro código em HTML5. E para isso, você vai ter que saber que tipo de programa você tem que ter instalado no seu computador. É simples, é fácil, você consegue em poucos minutos. Vamos para o computador para você entender. Bem, a primeira coisa que você tem que ter, quando você vai começar a desenvolver alguma coisa em HTML, CSS ou JavaScript, é um navegador atualizado. Então aqui eu vou utilizar o Safari, eu tenho instalado aqui o Google Chrome, eu tenho o Firefox, tenho o Opera. Então é muito importante que você tenha o maior número de navegadores possível para que você possa testar em diversos navegadores. Você deve ter percebido que eu estou aqui no ambiente Apple, né, que não tem o Internet Explorer, mas eu tenho aqui do meu lado um ambiente Windows, então com Windows 8, que eu tenho inclusive o Internet Explorer mais novo, mais recente que tem, que é o Internet Explorer 10. Você pode ver aqui, ó, sobre o Internet Explorer. Essa é a última versão no momento em que eu estou gravando esse curso. Então, como eu disse, é muito importante que você tenha os navegadores instalados. Então, mesmo que você não goste de um determinado navegador, eu não gosto muito do Safari, por exemplo. O Safari não roda bem no Windows, isso é fato. Mas instale no seu Windows, pois você vai ter que testar os documentos que você vai criar, os seus códigos em HTML. Você tem que testar em todos os navegadores para saber se está tudo ocorrendo normalmente. Você vai entender que existem pequenas diferenças entre os navegadores. Volta aqui comigo. Então, é importantíssimo que você tenha vários navegadores. Outra coisa que você tem que ter é um bom editor de texto. Eu vou utilizar o PHP Storm da JetBrains. A JetBrains está apoiando o curso de HTML e ela concedeu uma cópia para mim, licenciada, do JetBrains PHP Storm. Existe um outro aplicativo que é o WebStorm, que eu vou mostrar para você como é que você baixa, e ele é muito interessante você utilizar. Ele é 30 dias gratuitos, então você pode utilizar para aprender e vale um investimento na ferramenta, você vai entender que é melhor. Mas vamos lá, você está começando, você não quer fazer um investimento agora, você ainda não aprendeu direito as ferramentas, então vamos começar com algumas soluções gratuitas. Vem comigo que eu vou te mostrar, inclusive aqui no Windows. Vou abrir o navegador, o meu de preferência é o Google Chrome. O Google Chrome é um dos navegadores mais atualizados para HTML5, então inicialmente teste com ele, depois faço testes nos outros navegadores. Eu vou no Google Chrome, vou no navegador qualquer, vou fazer uma busca por um editor de texto muito simples, que é o Notepad++. Então você digita Notepad++ no seu campo de busca e o Google vai encontrar logo de cara a primeira página, que é a notepadplus.org. No momento em que eu estou gravando esse curso, a versão 6.3.3 é a mais recente. Vou clicar nela. Tem um link para download. Basta clicar nele. E aqui você vai ter as versões de instalação, zip e tudo mais. Vou pegar a instalação normal. Ele percebe aqui embaixo. Ele está baixando um arquivo de pouco mais de 6 MB, na verdade praticamente 7. O download não vai demorar mais de 1 minuto, dependendo da sua internet, né? Mas você viu que é bem rápido aqui. E terminado o download, basta clicar no instalador, autorizar no seu sistema operacional. Ele já tem a versão português brasileiro, caso ele não apareça por padrão, você pode colocá-la. Ok, é simples. Avança, concorda, próximo, instalar e o programa vai ser instalado, é simples, é fácil, é objetivo e em poucos segundos você vai ter um editor de texto na sua tela. Tá lá, deixar marcada a opção executar Notepad++ e ele vai abrir com um documento de texto, de log, você pode fechar inclusive, clicando nesse xizinho aqui. Então o Notepad++ é uma opção. Vamos deixar ele aqui reservado e vou mostrar uma outra solução que eu gosto bastante também, que é o Sublime, que também é um editor de texto que no momento em que eu estou gravando essa aula ainda está gratuito, mas eu acredito que em pouco tempo ele vai passar a ser pago. Então, mais uma vez, o primeiro link é o válido, o sublimetext.com. Você vai parar nesse site aqui, basta clicar no link de download. Você tem opções para OS X, né, que é Mac, Windows, Linux, então é bem legal. Por exemplo, o Notepad++ só tem versões para Windows, mas aqui eu vou baixar aqui para o meu Windows.
Ele mais uma vez vai fazer um download de pouco mais de 6 MB. Terminado isso, vou clicar no instalador, autorizar a execução e mais uma vez, próximo, 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 instalar. A instalação também é bem rápida. O Sublime tem a limitação de não ter a linguagem português Brasil, mas é simples de utilizar também. Então aqui, depois de instalado, eu posso vir no meu computador e executar o Sublime Text 2. O editor é ligeiramente diferente. Na verdade, você pode utilizar qualquer editor de texto sem formatação. Você pode utilizar até o bloco de notas do seu sistema operacional. Mas é claro que se você vai passar muito tempo desenvolvendo, ferramentas simples como o bloco de notas não vão te ajudar tanto. Então você tem que partir para algo mais complexo. É claro que ferramentas muito completas, como o Dreamweaver, da Adobe, por exemplo, são ferramentas bem caras. Então eu estou indicando aqui os editores da JetBrains. Mas tem gente que inicialmente não está interessado e também nem pode fazer um investimento. E por isso eu estou mostrando duas ferramentas gratuitas aí, que vocês podem comparar. Eu vou utilizar um editor da JetBrains durante todas as aulas, mas eu vou mostrar agora como funciona cada um deles, para a gente poder entender qual é a disparidade entre os editores gratuitos e os editores da JetBrains. Então, nós temos aqui os dois editores emparelhados para você poder entender. E a primeira coisa que a gente tem que compreender aqui é a formatação do documento. No caso do Notepad++, a gente tem que colocar a formatação antes de mais nada. Então, sempre que você começar um documento novo, você tem que vir aqui, formatar. Se você perceber aqui embaixo, ele está como UTF-8. O padrão ANSI é um padrão americano. E como você já deve ter percebido, as palavras em inglês, na língua inglesa, não têm acentuações. E nós trabalhamos com a linguagem português-Brasil, que é uma linguagem de origem latina, e por isso utiliza as mesmas acentuações da linguagem latina. Então nós não podemos utilizar o ANSI para formatação de palavras em português-Brasil. Então nós vamos ter que partir para um outro padrão de formatação, que no nosso caso é o UTF-8. Vamos ver como é que a gente habilita o padrão UTF-8 dos nossos códigos em HTML, tanto nos editores gratuitos quanto no editor pago. Como nós vamos desenvolver códigos em HTML, então você clica aqui em Linguagem, procura a letra H e escolhe HTML. Então a partir de agora você já pode escrever o seu código em HTML5 no Notepad++. No caso aqui do Sublime, você também tem algumas formatações, ele é um pouco mais simples. Basicamente, você clica aqui em Tools e Command Palette e digita HTML. E escolhe a opção Set Syntax HTML. E aí, a partir de agora, você pode escrever o seu código em HTML. Viu como é simples? Então, você vai escolher o editor da sua preferência. Cada um gosta de um editor diferente. Você pode escolher o seu, mas eu vou indicar um editor que eu gosto muito e vou apresentar ele agora para vocês. Tem versão para Windows e tem versão para Mac. Vem comigo. Bem, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o PHP Storm da JetBrains. Deixa eu acessar o site deles aqui para você entender. Só ir no navegador de sua preferência, digitar JetBrains, e você tem aqui o jetbrains.com, que é o site dele. Ele tem várias ferramentas de desenvolvimento. Você acessa a área de produtos e você vê aqui a quantidade de documentos que você pode desenvolver. Eu vou utilizar o PHP Storm, porque eu sou professor de PHP e eu também estou criando um curso de PHP. Mais para frente a gente vai ter novidades sobre isso. Mas por enquanto, você pode utilizar o editor de texto WebStorm da JetBrains. Clique em WebStorm e aqui você vai ter a interface que, olhando, tá vendo? Essa parte aqui até parece o Notepad++, e essa parte aqui parece o Sublime, que eu acabei de mostrar para vocês. Você pode ter 30 dias para testar, como você pode ver aqui. Você clica em Get WebStorm e a partir daí vai ser feito o download. O download está sendo feito aqui em cima. Ele é de aproximadamente 100 MB, aqui na versão de Mac, eu não sei quanto é a versão de Windows, mas se você clicar em download no Windows, ele vai baixar a versão para o seu sistema. Vou parar o download aqui, porque eu já tenho a ferramenta instalada. A diferença entre o WebStorm e o PHP Storm dá para perceber. O WebStorm é para você desenvolver sites web com HTML e o PHP Storm faz a mesma coisa, desenvolve sites, porém com o Plus, com a funcionalidade de criar um site em PHP também. O PHP Storm é um pouco mais caro, se eu não me engano, $99, e o WebStorm é um pouquinho mais barato, então vale a pena o investimento. Só para você ter uma ideia, se eu clicar aqui em Buy, o WebStorm para uso pessoal custa $49, para uso acadêmico custa $29. Se você comprar a versão acadêmica, fica apenas $29, que custa aproximadamente R$60. Então, eu acredito que o investimento vale a pena. Eu
Queria agradecer mais uma vez a JetBrains por ter cedido uma cópia para mim, tanto do WebStorm quanto do PHP Storm, e é um grande parceiro aí do curso de HTML5. Então, a instalação do WebStorm também é bastante simples. É basicamente fazer os avanços necessários, né? Avançar e concluir. No caso do Mac, bastante simples, é só você arrastar o ícone. Quem tem Mac sabe como é simples instalar um programa. Mas vamos lá ao JetBrains PHP Storm. Basicamente aqui a gente cria um novo projeto. Eu vou criar um projeto aqui, que não vai ser o nosso projeto definitivo. Inclusive, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Bem, agora a coisa começa a ficar meio sinistra. Brincadeira. Se você já leu algum livro de informática, deve ter visto que os primeiros programas de qualquer livro ou de qualquer tutorial é o Olá Mundo. E aí tem uma lenda que corre por aí que diz o seguinte: se você começar a aprender uma tecnologia nova, seja uma linguagem de programação ou qualquer outra coisa, se você não fizer algo que faça aparecer Olá Mundo na tela, conta a lenda que você nunca vai aprender essa linguagem ou essa tecnologia. Eu não sei se isso é verdade, mas você vai arriscar? Eu não. Então, vamos fazer o nosso primeiro Olá Mundo. Então, vou criar assim um projeto Olá Mundo. Note aqui que eu não utilizei nenhum acento, nenhum espaço, C cedilha, numeração. Então, eu vou utilizar apenas letras em minúsculas e somente traços para separar as palavras. Clicando em OK, o PHP Storm vai criar um projeto inteiro para mim. Fechar aqui a tela de ajuda. E aqui eu tenho o projeto Olá Mundo que foi criado para mim. Eu posso clicar com o botão direito sobre ele e escolher Novo HTML File. Vamos dar um nome para ele. Vou chamar de Maldição. Note que a palavra maldição tem C cedilha e til, mas eu não vou digitar aqui. Nomes de arquivos somente em letras minúsculas e sem acentuação. Cliquei em OK. E aqui ele já cria uma estrutura básica de HTML para mim. Essa já é a primeira diferença, você já começou a perceber. É organizado em projetos, os arquivos são mais fáceis de gerenciar e alguns códigos são gerados automaticamente. Então, você percebe que a ferramenta da JetBrains é um pouco mais completa, um pouco mais efetiva na hora de construir o seu código em HTML5. Mas, de maneira alguma, isso vai prejudicar você no Notepad++ ou no Sublime. É só você digitar o código que eu vou dar para você. Na verdade, aqui, eu vou entrar no Sublime e vou apagar esse código para eu mesmo fazer da primeira vez. Mas note que toda vez que você criar um documento HTML, ele já começa a te ajudar. Vamos comigo. Eu vou apagar aqui, como eu falei, e vamos começar a criar do zero esse meu arquivo Maldição HTML. Vamos tratar ele com carinho, afinal de contas, o Olá Mundo pode ser uma coisa perigosa. Em primeiro lugar, vamos entender o que são marcas. Uma marca HTML é tudo aquilo que você escrever entre os sinais de menor e de maior. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma marca HTML. Isso a gente chama de marca HTML ou tag HTML. A grande maioria das tags possui uma abertura e um fechamento. Então, a tag HTML tem um fechamento que é o /HTML. Então, tudo que estiver escrito entre HTML e /HTML vai ser considerado um documento HTML. Algumas tags não têm fechamento e a gente vai entender um procedimento um pouco diferente mais para frente. Mas, por enquanto, entenda que toda tag abre com o sinal de maior e menor e fecha com os mesmos sinais e uma barra. Na versão nova do HTML5, nós podemos fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, dizer para o navegador que é um documento em HTML5. Isso é feito através de uma tag especial, que é a !doctype, normalmente digitada em maiúsculas, espaço HTML, isso dentro da tag. Isso vai informar os navegadores, já que nós estamos passando por um momento de transição, que o que você vai escrever é um documento do tipo HTML5. Outra coisa muito importante que você pode informar no HTML é o idioma onde ele vai ser escrito. Isso é feito dentro da tag de abertura do HTML, colocando o parâmetro lang e informando PTBR. Dessa maneira, PT-BR em letras minúsculas. Isso vai ajudar bastante no mecanismos de busca. Então, por exemplo, o Google, na hora que você faz buscas no Google, você já deve ter escolhido: eu quero buscar em sites escritos em português do Brasil. Antigamente, o Google tinha que identificar as palavras do seu site para saber que ele era português do Brasil. Agora, você pode explicitar isso na tag HTML, colocando o parâmetro lang. Dentro do documento HTML, nós temos duas áreas bem especiais também.
a área de cabeçalho, ou head, que começa com head e fecha com /head, e uma segunda área, que é a área body, que começa com body e fecha com /body. Esta que você está vendo é a estrutura básica de um documento HTML. Entenda da seguinte maneira: a área head é para configurações comportamentais do seu site, como ele vai se comportar, como ele vai ser configurado. Mas visualmente, tudo que vai aparecer tem que estar na área body. Vamos começar de uma maneira simples, provavelmente causando um erro. Vamos escrever Olá Mundo. Como eu quero que ele apareça no site, eu vou escrever Olá Mundo na área body e não na área comportamental. Vamos salvar esse arquivo e vamos abri-lo no navegador. No caso dos editores de JetBrains, basta clicar no navegador escolhido aqui em cima. Pronto, seu site já está aparecendo na tela. Se você não está utilizando os editores da JetBrains, escolha uma pasta específica para salvar os seus documentos. Todos os seus documentos HTML, todas as suas imagens, sons, vídeos, têm que estar na mesma pasta. Então, eu recomendo quem usa o Windows, vai na área dos meus documentos, cria um documento para você, ou até mesmo no desktop, e salva todos os seus documentos HTML lá. Se você utiliza um editor da JetBrains, ele vai criar uma pasta específica e vai salvar tudo lá dentro automaticamente para você. Agora, não sei se você percebeu, o nosso documento deu um pequeno erro. Vem comigo ver. Se você olhar bem, o meu Olá Mundo está com um problema. Quando eu utilizei a acentuação na letra A, ele substituiu por alguns caracteres que não são a letra A acentuada do jeito que eu pedi. Isso acontece por conta da formatação. O navegador está procurando entender o padrão ANSI, que é o padrão americano. Porém, nós estamos utilizando acentuações latinas, então temos que utilizar o UTF. A solução é muito simples. Vem comigo no código que você vai entender. Vamos voltar ao seu editor e na área comportamental, na área de cabeçalho, vamos incluir uma tag nova, chamada meta. Essa tag meta pode ser usada para várias coisas. Uma delas é utilizar o charset. Charset significa conjunto de caracteres. Nós vamos utilizar um conjunto de caracteres, como eu disse antes, latino, que é o UTF-8. Para fazer isso, é muito simples. No meta charset, você coloca UTF-8. Note aqui que o editor da JetBrains vai me ajudando nos padrões. Conforme eu vou digitando, ele vai me ajudando. E aí vem uma coisa muito importante. Essa tag meta não tem o fechamento /meta. /meta não existe, então eu não digito dessa maneira. Esse é um caso de uma tag que não tem fechamento. Nas tags que não tem fechamento, você tem duas opções: deixar apenas a tag de abertura ou utilizar o fechamento no final da tag. E aí é uma questão de gosto, é uma questão de preferência. Sem a barra no final é o padrão HTML antigo. Com a barra no final é um padrão oriundo do XHTML que veio do XML. Você deve ter visto isso na aula da evolução do HTML, se você lembra muito bem. Particularmente, gosto muito de utilizar esse novo padrão utilizando a barra no final. Mas se você esquecer, não tem problema algum. Vamos voltar. O simples fato de ter colocado o conjunto de caracteres para o UTF-8, vamos salvar o documento e, mais uma vez, abrir esse documento no navegador. Note que agora o meu documento está com a acentuação correta, diferente do que estava acontecendo anteriormente. Vamos fazer mais algumas configurações. A primeira coisa que vamos mudar é o texto que está sendo exibido aqui em cima. Ele apareceu maldição.html. Vamos voltar ao nosso editor e, mais uma vez, configurar uma tag comportamental, que é a tag title. A tag title tem fechamento com /title. E você percebe que nesse editor, quando eu coloco o title e ele percebe que essa tag tem fechamento, ele automaticamente sugere essa tag para mim. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas, quando está começando a aprender HTML, quando tem a tag de abertura e tem a tag de fechamento, a pessoa abre e muitas das vezes ela esquece de fechar essa tag. E isso pode gerar um problema muito sério. Então, meu title vai ser curso de HTML5. Então, esse vai ser o meu title. Vamos salvar e, indo ao navegador, atualizá-lo. Note agora que o maldição.html sumiu e agora eu tenho o curso HTML5. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui e vou tentar colocar tanto o editor quanto o navegador na mesma visualização para a gente poder entender melhor. Vamos colocar uma nova tag aqui, H1. A tag H1 também tem fechamento, só que eu vou querer que ele feche no final do Olá Mundo. A tag H1 vai criar um título.
Vamos salvar e atualizar o navegador e ver que ele criou um texto maior. Perceba o seguinte, H1 não é letra grande. Apesar de muita gente por aí ensinar dessa maneira, H1 é um título. Letra grande ou letra pequena é uma questão de formatação. E a gente vai entender como que se faz essa formatação. H1 significa hierarquia de títulos. H1 é o título principal, H2 é um subtítulo de H1, H3 é um subtítulo de H2 e de H1, e assim sucessivamente. Vamos entender isso melhor. Então eu tenho meu título principal, H1, e vou criar um título secundário, H2, que também tem seu fechamento, me livrando da maldição. Note que agora eu posso utilizar a acentuação sem problemas por conta do meu conjunto de caracteres ter sido configurado para o TF8. Salvando o documento e atualizando, agora eu tenho um título e um subtítulo. Perceba que, obviamente, o tamanho das letras são menores, mas não significa que o H2 é uma letra menor do que H1. Eu posso, através das CSS, formatar o H2 para ficar maior que o H1. Nada me impede. Porém, a hierarquia é o que vale. O H1 é o título principal e o H2 é indicado como subtítulo de H1. Achou fácil? Vamos tentar dar uma aprimorada? Você está na primeira aula, você merece um adicional antes da gente terminar. Vem comigo. Antigamente, no HTML, você tinha formatação feita pela própria linguagem HTML. Então você tinha, por exemplo, aqui uma tag chamada font, aí botava font color igual a blue. E aí você colocava a fonte na cor azul. Note que aqui o JetBrains vai te dar uma dica. A tag font, ele riscou. Passando o mouse por cima, você percebe que a tag font foi depreciada, isso é, ela não existe mais na versão nova do HTML. Vamos aprender então como fazer formatação no HTML5. Na verdade, agora, a formatação não é feita mais em HTML5, é feita em outra tecnologia chamada CSS. As CSS, que são as folhas de estilo, podem ser incluídas no documento HTML. Vamos ver como da maneira mais simples possível. Formatação também é uma configuração comportamental, logo, vai ser feita na área de cabeçalho. Aqui, vamos criar uma tag para estilo, que é a tag Style. Ela tem fechamento e tudo que estiver dentro de Style e /Style será considerado como estilo da página. Vamos configurar, por exemplo, tudo que for H1. Então basta colocar H1 sem marcas de tag e abrir chaves. Tudo que estiver entre as chaves vai ser a configuração de H1. Essa é a formatação de CSS e não de HTML. Então existe uma leve diferença. Configurações em CSS são sempre feitas em letras minúsculas também. Logo, vamos configurar algumas coisas como o tipo de fonte, que é Font Family. Vamos colocar, por exemplo, o padrão Arial. O tamanho da fonte, que é Font Size, vai ser, por exemplo, 30 pontos. Então eu vou colocar 30 pt. E uma outra coisa que pode ser configurada é a cor. Então, Color, e posso colocar o Blue, que eu ia colocar anteriormente. Fizemos, então, 3 configurações para o que é H1. Ele vai ficar em fonte Arial, vai ficar com 30 pontos de tamanho e vai ficar na cor azul. Vamos salvar. E perceba que, antes de eu atualizar, ela está com uma fonte Times, está preta e com um tamanho que eu nem sei qual é. Vamos atualizá-lo. E agora ele está com tamanho 30, fonte Arial e azul. Eu vou lhe dar um bônus antes de acabar essa aula. Na verdade, 2. Presta atenção. Muita gente pode pensar que é mais complicado formatar dessa maneira. Mas, por exemplo, se eu tiver um outro H1 aqui e escrever Oba, me livrei, salvando o documento, vamos atualizar. O Oba, me livrei também é um título em H1, logo, ele absorve toda a formatação do título de cima. Para finalizar, vamos formatar uma pequena sombra para mostrar para você algumas funcionalidades a mais. Se você acrescentar aqui um Text Shadow, com algumas configurações, como por exemplo, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels e preto. Vamos salvar e atualizar. Agora perceba que o título tem uma leve sombra embaixo dele. Esse primeiro 2 pixels é o deslocamento lateral. Vamos aumentar para 20 e ver qual é a diferença. Note que a sombra teve um deslocamento lateral para a direita. Vamos voltar para 2 pixels. O segundo é o deslocamento vertical. Note que agora a sombra vai descer. Vamos voltar para os 2 pixels do deslocamento vertical. E esse terceiro 2 pixels é o espalhamento da sombra.
Vou colocar 20 mais uma vez. E note que agora a sombra vai ficar mais difusa, mais espalhada. Como você já deve perceber, o último parâmetro, black, é a cor da sombra. Então, se eu colocar, por exemplo, red, sem medo disso ficar horroroso, você tem um Olamundo azul com uma sombra vermelha. Vou voltar logo para o black, antes que alguém veja essa coisa horrorosa que eu acabei de fazer. E aí, gostou da aula onde efetivamente você botou a mão na massa e fez o seu primeiro documento HTML? Agora, daí para frente, é a gente começar a construir o site do Google Glass, aquele que eu mostrei para você nas aulas anteriores. E para isso, você vai precisar baixar um pacote. Esse pacote está no link na descrição desse vídeo ou no link que está aparecendo na sua tela. Você pode baixar, porque na próxima aula você vai começar a construir o seu site do Google Glass junto comigo, utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, que você começou a aprender hoje comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botão, porque você vai receber todas as aulas sempre que sair uma aula nova. Você vai ser avisado disso e aqui, clicando nesse botão, você vai ter acesso a todas as aulas que foram criadas até o momento. Não se esqueça de compartilhar isso, avisar os seus amigos, mostrar para o seu primo, compartilhar no Facebook, no Twitter, dar joinha, favoritar esse vídeo. Então, tudo que você puder fazer para me ajudar, eu vou, em troca, te ajudar a aprender essas tecnologias. Não perca a próxima aula, ela vai estar muito interessante. Nós vamos começar a criar um site de verdade. Até lá!